pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vida na Vida. Nessa edição do nosso podcast, eu estou muito feliz de estar mais uma vez com você. É um prazer imenso ter a sua companhia aqui, mas especialmente eu tenho a companhia de um grande amigo de muito tempo, pastor muito querido, que é o pastor Silvio Duarte, lá da igreja de Maricá, né, da Igreja Nova Vida, Família da Fé, que nós somos uma só igreja, mas ele está pastoreando nesse lugar, na igreja de Maricá, já há muito tempo. Silvio, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, bom demais ter você. Você já está em Maricá há muito tempo, né, Silvio? Muitos anos. tempo. São 28 anos. A gente acompanha, né, um pouquinho da sua história lá, antes de você ir. Ele estava comigo lá em Bom Sucesso, muitos anos atrás, e também depois que você foi para lá, quantas aventuras, quanta coisa aconteceu. Muita coisa. E hoje a gente tem muitas bênçãos, né, decorrentes da sua ida para lá, muita gente boa que tem se aliado aí ao propósito que Deus tem colocado no seu coração, e todo mundo sai ganhando. A gente é muito feliz por tanta gente boa, tantas lideranças fortes que a gente percebe lá em Maricá. E que bom que você está aqui com a gente para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais de você. Sim. Eu tenho certeza que nesse momento tem um monte de gente lá de Maricá assistindo, que são pessoas que amam a sua vida, que participam da sua jornada também. Conta um pouquinho para a gente quem é o pastor Silvio. Eu conheço a sua história a partir de quando você chegou lá em Bom Sucesso, né? E nem lembro quanto tempo faz muitos anos, mas eu não sei de onde você veio antes, né? Sim. Talvez eu saiba um pouquinho da história, porque a sua esposa, a Neninha, já falou algumas coisas também para a gente aqui, mas seria bom ouvir um pouco de você sobre a sua jornada com Jesus, sua vida ministerial, né? Como é que tem sido para você esses anos? Conta para a gente. Sim, é interessante, né, a gente ouvir a história, né? A gente está falando aqui, vários pastores que já estiveram aqui. Mas assim, estou lá em Maricá há 28 anos, começamos lá em Bom Sucesso. Quem é o pastor Silvio? Além de ser o pai do pastor Júnior e da pastora Fernanda. Muita gente, né, me conhece por causa de quando eu falo, pastor Silvio, o pai do pastor Júnior. Exatamente. Pastor Silvinho, pai da pastora Fernanda e tal. Pastor Silvinho é o pastor lá de Piedade, todo mundo conhece. Né, já está há algum tempo lá na Igreja de Piedade, mas também era lá de Maricá com você durante muito tempo. A pastora Fernanda está lá em Maricá, mas é uma bênção, já pregou em todas as nossas igrejas, com certeza. Então, assim, eu sou... Cara, eu estou com 64 anos de idade, né? Tá novo. Estou novo, já estou um senhor, sou avô, sou marido, né? De uma mulher só. Graças a Deus. Graças a Deus. Avô de 4 meninos. 4 netos, né? Hoje o Theo está fazendo 5 anos. Olha que legal. Então, assim, quando eu comecei lá em Bom Sucesso, eu tinha, na verdade, eu nasci num lar de pessoas crentes, né? Meus pais eram da Assembleia de Deus, lá da ilha, Galeão, lugar chamado Itacolomi. Esse eu não conhecia. Não conhece. Era uma vila militar. Meu pai era da aeronáutica, né? Servia ali na base aérea. E lá tinha uma Assembleia de Deus. Você nasceu na ilha? Nasci na ilha. Nasci no Hospital da Aeronáutica do Galeão. Né? E aí a minha primeira infância foi ali, né? Naquela igreja. Eu guardei ali muita coisa daquilo que fica plantado, aquela igreja, como era a Assembleia de Deus naquela época, tinha a banda, tinha e as músicas, e muita música da harpa, né? Sim. Está gravada ainda. Muitas ainda preservam isso. Preservam. Meu pai tinha aquele disco de vinil grandão, Feliciano Amaral, Elon Cavalcante. E por acaso o filho do Elon Cavalcante agora é da nossa igreja. É mesmo? O Elon, né? Olha só. Então, ele morava em São Gonçalo, está lá na nossa igreja. E aí eu guardava sempre aquelas recordações. Mas da infância, quando foi construir o aeroporto do Galeão, ampliar, né, aquele aeroporto novo, então aquela área toda ali do Itacolomi o pessoal teve que sair dali, foi desabitada e a gente foi morar lá em Bom Sucesso. Aí
foi morar lá em frente à igreja, né, naqueles conjuntos. E aí eu estava o quê? Com meus 12 anos de idade, 12 para 13 anos. Então, aquele vínculo com a igreja eu perdi, que era a igreja da minha mãe. Ficou longe também, a igreja era perto e eu era pequeno, meus pais me levavam para a igreja, né? Sim. Quando eu fui morar ali, aí mudou totalmente minha vida. Então, amizades da escola, eu perdi o vínculo com a igreja e pela distância eu acabei colégio e tal. E era um garoto assim muito de rua, de soltar pipa. E fiquei meio... E ficou difícil também da gente acompanhar, meus pais me levarem para a igreja, tinha que pegar ônibus. E os meus pais também acabaram perdendo um pouco o vínculo com a igreja, né? Da ilha? Da ilha. E não conseguiram achar ali uma perto? Não, não, porque eles continuaram lá ligados. Inclusive a Cristina era da nossa igreja. Ah, é? Então eu conheço a Cristina. A gente está falando de 1970 alguma coisa? Até antes. É mesmo? Né? 72, e já tinha Coab? Já tinha Coab lá em 72? Então foi mais ou menos nessa época que inaugurou. Que inaugurou? Inaugurou e a gente foi para lá, os prédios eram novos, né? 50 anos atrás, mais ou menos. Isso. Então, por aí. E aí, a minha adolescência foi ali naqueles conjuntos. Fiz amizades novas. Isso é uma coisa que eu não sabia. Para mim você tinha chegado lá já casado, mas não, chegou. Não, e cresci ali. Né? Então, vivi aquela vida, conheci gente nova que não era da igreja. Não tive mais aquela ligação com a igreja. Fiquei aí no mundão, aí, como a gente costuma dizer, né? Mas morava em frente à igreja. Morava em frente à igreja. E eu passava sempre ali, uma imagem que que eu me recordo é da Nádia e da Kátia. Sim. Porque eu ficava muito na rua, tinha uma praça ali em frente. A gente da igreja era dali, né? O Josemar, o Emanuel. Morava tudo ali. Morava tudo ali. E aí eu via sempre, eu ficava olhando, depois eu conheci eles, a irmã Miriam e tal. Sim. Mas eu ficava olhando as duas, né? Aquelas duas menininhas passando, às vezes, para a igreja, eu ficava olhando e tal, admirava. Sempre com a mãe. E eu vi o movimento sempre ali da igreja. E tinha uma frase ali que me chamava muita atenção, que era Cristo é a solução. Isso. Eu achava que o nome a denominação era essa, Cristo é a solução. Porque era maior, né? Era escrito bem grande, Cristo é a solução. Isso. Eu, sempre que a gente se referia à igreja, até minha mãe mesmo falava, né? Ali é na igreja do Cristo é a solução. Tá? A gente achava que era essa denominação. É um ótimo nome também. Um ótimo nome. E aí a minha vida na juventude foi assim uma vida totalmente de farra, sabe? Aí também tive que começar a trabalhar cedo, né? 15 anos de idade. É mesmo? Para pagar o colégio e assim, aí sempre fui muito livre, sempre fui muito, gostei de aventura, ia acampar com meus amigos, ia para o Clube do Bom Sucesso, para aqueles bailes que tinham ali. Então, bebia, né? E aquela vida... Até que conheci a Carminha, né? Sim. A Maria do Carmo, a Nininha. Aí você tinha quantos anos, vocês? Eu tinha 19 anos. Ela tinha 15 anos. Okay. E a tia dela morava no meu prédio. Sim. Então, mas eu naquela vida doida que eu tinha, né? Queria compromisso e tal. Então, mas quando eu namorei ela 2 anos, aí ela não aguentou me aturar do jeito que eu era, muito farrista e tal. Ela também era de igreja, não era? Não, ela era católica. Era católica. A mãe dela era bem católica. Tanto que era devota de Nossa Senhora do Carmo. Sim, por isso o nome dela é Maria do Carmo. Olha só, interessante. E tinha uma imagem enorme na casa da mãe dela. Então, e o sonho da mãe dela era que, quando ela casasse, ela levasse aquela imagem para a casa dela, como herança, né? Entendi. Ela casou com um crente, cara. Aí foi um conflito ali. Complicou um pouquinho, que não ia rolar muito aquela ideia dela. Depois ela doou para a igreja católica a imagem. E aí a Carminha, ela desmanchou comigo, a gente namorava. Mas aquele período eu senti que eu gostava muito dela. E eu já estava bem cansado daquela vida de farra, ainda novo, garoto, né, de 20 anos, 19, 20 anos.
Aí quando eu voltei com ela, aí eu falei assim, não, se eu ficar vivendo essa vida que eu vivo, meu casamento não vai dar certo, né? Mas eu já estava começando também. A minha mãe em casa, ela assistia muitos os vídeos do Jimmy Swaggart. Sim. Aí às vezes chegava domingo de manhã, estava assistindo os cultos, né? Aí passava na sala, estava minha mãe lá assistindo, e eu ficava atraído pela música. Sim, era diferente, com certeza. Era muito bom, aquele teclado dele, cantava muito. Verdade. E aquilo me atraía para ouvir a pregação. Uhum. E as pregações dele sempre evangelísticas, Verdade. Falando de pecado, né? De volta de Jesus e tal. Aquela coisa, e eu o Espírito Santo, eu creio que Deus foi me atraindo, né? Para aquilo, eu comecei a sentar para ouvir. E aí eu já comecei a ter uma ideia diferente, começar a me atrair mais para Deus, para refletir mais sobre a vida. Né? Aí eu falei, não, eu preciso casar e depois de casado eu quero frequentar uma igreja. Mas não foi assim uma coisa racional, só de, eu tenho que ser religioso, não. Entendi. Deus já começou a me chamar ao arrependimento, eu comecei a me arrepender de muita coisa. Foi uma mudança na consciência também. Um peso das coisas. Até porque os 2 primeiros anos que eu namorei ela, eu não tinha... Ela levava a sério, mas eu não levava. Entendi. Sabe? Tinha várias namoradas, 2, 3. E ela cansou daquilo, né? Viu que eu estava enrolando ela. Aí eu me arrependi de muita coisa, sabe? Deus foi transformando a minha vida. E eu tive um quebrantamento muito forte. Nesse tempo, você percebeu que Deus estava tratando com você pessoalmente? Deus usou alguma pessoa para estar junto com você, apontando nessa direção? Ou era mais você e Deus? Era eu e Deus, e assim, tinha muita influência da minha mãe também. Né? Da minha mãe, aquela senhorazinha de cabelo de coque, sempre lendo a Bíblia, sempre orando. De coque, graças a Deus por ela. Então, sempre orando, e aquela coisa que eu tinha na infância, né? Que eu ia para as reuniões de oração com minha mãe na igreja. Meu pai lá na ilha, quando meu pai ia para as vigílias, meu pai às vezes ficava com a chave da igreja, e ele ficava orando sozinho na igreja e me levava à noite. Você não tinha como escapar disso. E tudo isso vinha, né? Ficava marcado na nossa mente, os cultos da igreja, e isso aí começou a voltar muito forte. Na verdade, um dia eu estava com um amigo meu, ele estava fazendo uma aula de flauta lá no Teatro Martins Pena. Sim. E ele gostava de música, né, de tocar violão. Aí na formatura dele, teve uma reunião assim com a Fafá de Belém, porque o irmão da Fafá de Belém estava junto. Aí acabou ali a reunião, a professora dele convidou os alunos com os amigos para irem para a casa dela, lá no Largo do Machado. Aí, na sala dela, ela começou a tocar uma música, coisa, né? Aí era uma música, acho que era da harpa, aquela, da minha pátria estou bem longe, cansado estou. Cara, aquilo ali, naquele momento que eu estava vivendo, totalmente largado assim, aquilo começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, e aquilo ali me chamando, ó, tu vê como é que são as coisas. Gente... E aquilo me tocou profundamente, num ambiente totalmente fora. Eu não sei se ela, na sabedoria dela, ela estava lidando com pessoas não crentes, mas ela estava tocando no teclado. Sem dar muita pista. Não cantou, mas só tocando. E eu conhecia, sabe? Eu conhecia a letra. Então aquilo veio, você está distante, cara, você está perdido, você está precisando se encontrar. Deus falando comigo. Meu Deus. E aquilo foi também algo que marcou muito, né? Para a minha volta com Deus, para as coisas de Deus. E aí, quando eu me casei, eu já estava crentão, cara. Eu estava muito crentão, mas crentão mesmo. Aquela raiz lá de baixo. Tanto que eu queria mesmo eu não queria ir para a Nova Vida. Eu queria ir para a igreja da minha mãe. Para a Assembleia de Deus, que era a igreja que eu conhecia. Lógico. Mas na ilha. Fica aquela coisa da memória afetiva, da infância e tal, né? Mas aí a Carminha ela também queria ir para a igreja, mas eu comecei a conhecer várias igrejas. Quando eu fui ali para Bonsa, eu falei, tem uma igreja aqui pertinho, vamos lá ver se você gosta. Aí quando ela entrou, cara, ela gostou, porque ela viu os pastores colarem
clerical, falou, pô, isso aqui é igual padre. Não tem diferença. Olha, tá tudo certo. E aí o culto alegre, pô, a igreja do Bom Sucesso era uma potência, né, cara? Sim, sempre foi. Um momento fantástico ali que a gente viveu ali. Verdade. E muito avivada, aquele espírito, louvor maravilhoso. Então ela também gostou muito, ficou envolvida. Ela falou, não, aqui eu gostei e tal. Aí na época eu estava também já fazendo faculdade, né? Mas eu não podia estar muito integrado com a igreja. Fiquei ali uns 2 anos sem me batizar. Aí, os filhos já tinham nascido? Não. Vocês chegaram? Sim, né? Sim. Já tinha. A Fernanda, o Júnior nasceu eu casei em 86. O Júnior nasceu em 87, a Nanda em 89. Foi esse período que a gente... Estavam chegando lá. O Júnior era pequenininho. Quando eu me batizei, acho que foi em 90. Aí a Nanda tinha acabado, era bebezinha. Né? Aí eu fiquei sempre assim, com aquilo na minha cabeça. Eu já estava decidido a me batizar e seguir. Aí, mas ela não ia quase. Apesar dela gostar e tal, mas eu ficava aquilo, não, eu quero me batizar junto com ela. Quando eu me batizar, eu quero que ela esteja comigo, a gente começar junto e tal. Aí até que ela decidiu e a gente se batizou junto, Maurício Teixeira. Bons tempos. Quando com ele, eu sempre falo isso pra ele, cara, tu tá velho mesmo, batizou velho aqui. E aí nos batizamos, né? Aí também entrei de cabeça na igreja, virei um igrejeiro, um rato de igreja. Não saía da igreja, estava em todas. Verdade. Aí tinha uma reunião lá de oração, o diácono João Pimenta. Sim, claro que eu lembro. Era uma meia dúzia que reunia lá em segundas-feiras, cara. E ali... Era de manhã? Não, à noite, segunda-feira à noite. E foi ali meus primeiros passos, sabe? Aí comecei aí, porque a comunhão da igreja é importante, né? Muito importante. Você encontrar um lugar onde você possa se enquadrar, se identificar e você começar uma comunhão. Agora a gente tem os grupos de conexão, né? Que é bom também, importantíssimo que as pessoas participem. Mas era um grupo pequeno. Ali a gente tinha conversas, a gente batia papo, a gente tinha a oportunidade de falar. Aí o irmão João marcava encontro na casa dele, um jantar, a gente ia para lá, conversava. E ali foi assim, a primeira vez que ele falou, agora você vai trazer uma palavra. Aí eu fui lá, um dia, preguei, você vai orar hoje. Aí a gente vai começando a, né, ter mais profundidade com as coisas de Deus, sempre muito... gostando de ler, de entender. Minha mãe, quando eu casei, minha mãe me deu uma Bíblia, onde todas as letras, que são as palavras de Jesus, estavam vermelhas. Sim, clássica. Uma Bíbliazinha. E aquilo ali foi muito legal, porque quando eu ficava focado naquilo, em tudo que Jesus falava, sabe? Guardar as palavras, os ensinamentos. Legal. E o livro de Provérbios também. O livro de Provérbios me atraiu muito, porque eu ganhei aquele dos Gideões, o Novo Testamento e Provérbios. Além do Novo Testamento, lembro, tinha Provérbios também, Salmos também, não tinha? Tinha Salmos também, Provérbios e Novo Testamento. Então aquilo às vezes estava um trabalho, sempre que eu tinha oportunidade, tinha um tempo vago lá por dia, aí eu ficava olhando e lendo o livro de Provérbios. Que foi me colocando no eixo, né? Aquelas coisas de cuidado com o que você fala, evitar sabedoria, mulher prostituta e tal, a sabedoria, buscando sabedoria. E aquilo ali foi também muita coisa Deus falando comigo através da palavra. Né? E Provérbios tem um negócio interessante, porque são 31 capítulos, né? Isso. Você pode ler devocionalmente no mês, né, de 31 dias. Então você tratava mais ou menos assim, se tivesse oportunidade, pegava um capítulo ali. Isso, e eu gostava daqueles conselhos, sabe? Eu Sim. falava, pô, coisa maneira, cara, fantástico. A gente com aquela fome, aquela sede, falando do dinheiro, falando que sabedoria vale mais do que a riqueza. Isso aí. E aqueles conselhos, cara, foram me moldando e aquilo foi muito forte, né? E toda vez que eu lia, como se Deus estivesse falando comigo. Eu pegava aquilo ali para mim, filho meu, filho meu. Então eu já me sentia como filho. Então, legal, pastor Silvio é isso. Desde que eu me converti, eu me tornei um filho de Deus, né? Verdade.
e que amava a palavra de Deus, amava Jesus, sempre amei. E como aí fui me aprofundando ali na igreja, tudo que chamava para fazer. Teu pai uma vez chamou lá para, os homens aí que puderem ajudar a gente, vir aqui no sábado para tirar os chicletes dos bancos. Falei, cara, tirar chiclete de banco, que negócio. Aí você pensa, eu achei que era alguma brincadeira. Deve ter um ou dois. Rapaz, quando chegou lá, aqueles bancos tudo virados, não é que tá cheio de chiclete embaixo dos bancos? Cheio de chiclete. Aquele negócio endurece. Virou e eu não tinha a menor ideia. O pessoal vai, a igreja ficava muito cheia na época. O pessoal vai de chiclete, bota embaixo do banco e cola, cara. Nunca podia imaginar que existia. Tinha muito. Eu também fiquei assustado. Eu lembro desse dia, dos bancos todos virados. Eles eram grandes, os bancos, né? Isso, pesados. Bem grandes, pesados, compridos, assim. O pessoal levantou eles todos e botou assim, de um lado da parede e do outro, né? A igreja ficou toda livre para a gente dar aquela limpeza boa. A gente ia olhando nos bancos a quantidade de chiclete. Era vergonhoso. Vergonhoso. Como é que pode, né? Eu cheguei uma vez depois de já ordenado do ministério, mencionar isso numa pregação, falando sobre respeitar a casa de Deus, respeitar. Assim, é uma mensagem que é até um pouquinho legalista em alguns aspectos, mas muito interessante, porque eu chamei o pessoal a atenção de quem é Deus, né? Quem é o nosso Deus, a grandeza dele e como a gente trata as coisas dele. É claro que Deus não tem crise se você colocar chiclete em algum lugar, mas a gente parar para pensar, isso denota algo que está dentro da gente. Que é muito importante a gente fazer uma correção na maneira como a gente enxerga Deus e honra a Deus. Então, lá atrás, eu mais ou menos consegui traduzir isso numa mensagem e muita gente que estava na igreja estava até incrédulo de que tinha tanto chiclete assim lá. Mas foi uma experiência realmente marcante. Foi impressionante. Então, eu comecei a fazer tudo que chamava lá para ajudar, eu ia. Fazia loucura, né? Porque eu botei na minha cabeça logo que eu me converti o seguinte: tudo que Deus pedia de mim, eu entendia isso, sabe? Quando me chamavam para ajudar em alguma coisa. Sim. E eu botei isso desde que eu me converti. Tudo que Deus pedir de mim, eu não vou dizer não. Amém. Eu vou sempre dizer sim para Deus. Isso. Para as coisas de Deus. Vai ser prioridade na minha vida, né? Isso o Mauro, se lembra do Maurinho? Claro que eu lembro. Cara, o Mauro era doido. O Mauro, ele era evangelista. Ele era. E ele pegava lá, aí ele falou assim para mim uma vez: Silvio, eu sei que você vai topar isso, vamos ali. A gente sai do culto da manhã, da igreja, a gente almoça e vamos ali para a praça a gente ficar pregando. Você só precisa ficar do meu lado, não precisa falar nada. Aí ele pegava uma caixa de som da igreja, depois teu pai deu uma bronca nele. Pegou sem falar nada. Aí levava a caixa para lá, armava na praça. E ficava nós dois, igual maluco. Jesus salve! Na Praça das Nações? Não, uma pracinha que tem lá dentro dos conjuntos. Lá dentro. E ele armava assim eu ficava lá do lado dele, com uma vergonha danada. Mas eu ficava, cara, eu não vou dizer não para Deus, nunca vou dizer não para Deus. Uma vez entrou um mendigo na igreja, ele ia sempre lá. Aí ele era cabeludão, escuro alto e tal. Mas ele fedia muito, cara, era muito, muito ruim de ficar lá dentro com ele e tal. Aí, o Falcão, lembra do Falcão? Lembro. Aí o Falcão, Silvio, você vai topar isso comigo, eu sei. Vamos dar um banho nesse cara? Eu falei, vamos dar um banho nele, vou lá. Por favor. Aí ele, eu vou pegar aí umas roupas. Eu falei, não, eu vou lá em casa, eu pego umas roupas lá minha. E eu morava ali em frente, né? Mas o cara era grandão. O cara era grande. E você pegou roupa sua? Ficou meio apertado nele, mas roupa que eu tinha lá. Aí, rapaz, levamos ele lá pra dentro daquele banheirinho que tinha ali atrás. Sim, eu lembro. Tinha um banheiro ali. Do zelador? O berçário. Antigamente o berçário era ali naquele pátio, né? Isso. E tinha um banheirinho do lado. Levamos ele pra dentro, cara. E o Falcão tirou a roupa do cara todo, pegava aquilo, jogava na lata do lixo, fedor danado. E aí pegou uma tesoura, cortou o cabelo do cara, limpamos ele todo, ele chorava, aí oramos por ele, e botou ele limpinho, levanta aí, desodorante, deixou ele cheirosinho, agora você vai lá para dentro do culto, pode assistir o culto, volta aí, não sei o quê. E aí essas coisas assim, sabe, de que, nunca vou dizer não para Deus, nunca vou dizer não para Deus, eu ia
sempre topei essas doideiras. E Silvio, eu acho tão legal, porque eu não lembro quando foi que eu, nas últimas conversas todas, né, que eu ouvi uma história parecida com essa, embora todas elas estejam entremeadas da mesma ideia, eu gostei demais dessa expressão, nunca vou dizer não para Deus. Isso. Né? Isso é tão forte, tem dois lados, um é que simplifica, né? Você decidiu isso e pronto. Isso. Ou seja, às vezes vai ser difícil dizer sim, mas você vai dizer que você já decidiu. Difícil, é. Mas é isso que faz com que a gente dê um passo de cada vez até onde Deus quer que a gente chegue, né? Ele vai nos mostrar, vai perguntando para a gente se a gente aceita o próximo desafio. Exatamente. E o fato de você aceitar torna você, primeiro, alguém que ele pode confiar algo maior. Segundo, você mesmo está ensaiando para o próximo sim que você tem que dizer, né? Porque agora você já acostumou. Eu acho sensacional. Isso é uma marca que eu acho que eu tenho tentado carregar também desde alguns anos atrás, que foi mais ou menos isso. Eu quero dizer sim, sempre para Deus. A maneira como eu tenho falado, já devo ter falado aqui alguma vez, eu não quero atrapalhar o que Deus quer fazer. Exatamente. Vivo orando o meu papel, se eu não conseguir ajudar perfeitamente, eu não quero atrapalhar. Não quero atrapalhar. E é mais ou menos também a sua decisão, mas eu acho fantástico. Eu acho que isso é uma lição muito importante para quem está ouvindo a gente. A coisa mais fácil que existe é dizer não para Deus. É verdade. E vai tornando você cada vez mais endurecido, né? Pois é, rapaz. Eu tive uma experiência tão forte com Deus que eu falei, cara, eu não quero mais aquela vida, sabe? Tudo que Deus pedir de mim, eu vou fazer. Aí tudo que tinha lá para fazer. Eu entendia que era assim que eu ia agradar a Deus, né? Na igreja. É obediência? Obediência e eu acho que foi isso também, essa decisão que me trouxe até aqui, a ser o que eu sou. Sabe? Não tenha dúvida. Porque até para largar o emprego e ser pastor, que eu tinha um bom emprego, não era um emprego ruim, né? Eu e a Carminha, quando a gente foi lá para Maricá, a gente estava trabalhando. Então, mas aquela coisa de teu pai, na verdade, eu nunca quis ser pastor. Eu vejo as pessoas falando, eu queria ser pastor, isso sempre foi meu sonho. Eu ficava vendo isso como uma coisa tão distante para mim. Sim. Porque eu não conseguia me ver. Eu via lá na Nova Vida, eu gostava de ficar lá em cima na galeria, né? Adorando a Deus. Mas eu vi os pastores lá, os caras todos, né? Pregando bem, cantando, bonito, aquele colarinho, que eu estava tão distante para a minha realidade. Eu admirava, achava legal, respeitava, mas eu nunca conseguia me ver dentro. Eu achava que aquela coisa estava muito além. Entendi. Até porque eu trabalhava numa empresa estatal, eu pensava na minha cabeça eu me aposentar um dia, né? Ter minha aposentadoria, ter minha vida e tal, mas nunca ser pastor. E aí acabou que, né? Um dia eu tô lá em casa, o Mauro, a gente morava no mesmo prédio, morava eu, Mauro e Josemar, no mesmo prédio. Sim. Aí o Maurinho, Silvio, um sábado à noite, o bispo me ligou e pediu para você me levar lá em Maricá, né? Porque você tem carro, eu não tenho carro, ele pediu para você me levar. E como você não diz não? Como eu não digo não, eu falei, tá bom, cara, vou te levar lá. Aí no dia seguinte, no domingo de manhã, aí fui eu levar o Mauro lá em Maricá. O que tinha acontecido na época? Era que o pastor tinha falecido. Pastor, como é que era o nome? Antônio. Ficou alguns anos ali em Maricá, né? Você sabe quantos anos ele estava lá? 12 anos. 12 anos. E ele que inaugurou lá. Né? Inaugurou a igreja. Morreu cedo. Morreu cedo, com certeza. E com certeza deixa saudade aí para muita gente, né, que lembra dele. Mas a igreja ficou sem pastor. Sim. E aí o bispo, meu pai, começou a pensar, né, quem poderia estar lá. E começamos a mandar alguns pregadores para lá, né? E você foi acompanhando foi acompanhar o Mauro. Foi ser o motorista do Mauro. E o Mauro pregou lá, né? Aí depois, rapaz, depois o teu pai chamou de novo. Isso. Aí eu ia levando o Mauro no meu carro, o Mauro falou assim, não vou pregar não, você quer pregar? Eu falei, eu prego, vou pregar. Vou dizer sim. Aí eu pensei assim, eu não tinha experiência de pregar na igreja. Nunca preguei, acho que nunca tinha pregado na igreja, né? Mas eu, na minha vida, assim, trabalho, por exemplo, a gente tinha um encontro lá de evangélicos, trabalho. E... Você já tinha falado em público? Eu
durante um ano eu fui líder lá, entendeu? E aí lá a gente tinha já a experiência de falar alguma coisa, de dirigir, dar oportunidade e tal. A gente reunia todo dia na hora do almoço, eu usava o auditório da empresa. Aí meu irmão foi lá uma vez, chamou o Alexandre para pregar uma vez. Olha só, muitos anos. Eu já tinha uma certa experiência. Então, aquilo na minha cabeça, pô, a igreja tem que ser pastor, esse povo tá aí triste e tal. Fala, vou pregar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí eu preguei sobre isso. Pregação rápida também não tinha muito conteúdo. Mas aquilo, Deus me inspirou. Sim, quando eu desci do púlpito, aí veio uma irmã chorando, cara. Eu conto isso até hoje, ela tá lá com a gente até hoje, a Nilza. Ela falou, você vai ser o nosso pastor. Olha só. Você vai ser o... Cara, e você não esperava nunca que alguém dissesse isso. Nunca, cara, nunca. E nunca também imaginei que eu ia sair de Bom Sucesso, estava bem lá, né, com minha família, morava em frente ali, trabalhava no aeroporto. Tudo está tranquilo, tudo está simples. Tudo simples, tranquilo. Mas eu fiquei com aquele troço na cabeça, né, e ficava pensando, pô, aquela moça falou, tem tanto pastor em Bom Sucesso, ninguém quer vir para cá, o pessoal sofrendo aqui, chorando, triste, né? Uma igreja e tal, pequena, mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí a menina, para com isso, esquece tem a nossa vida aqui, minha família. Deus não falou nada. Não falou nada. Mas também o bispo não tinha me chamado, nada. Não, mas sim, foi só essa experiência. Aquela coisa na minha cabeça e tal. Você sentiu, naquele dia que você foi ali, uma certa ligação com as pessoas daquela igreja, né? Senti uma compaixão. Uma compaixão. Porque um grupo lá, as pessoas sozinhas, tristes, né? Estavam sofrendo naquele tempo. Estavam sofrendo. E vem essa palavra no final, né? Que você não esperava. Você vai ser. Aí. Mas eu já estava esquecendo. Passaram uns 15 dias, eu já estava esquecendo. Aí teu pai chamou de novo. Olha. Falou, vai lá pregar de novo. Tá. E quando você recebeu o convite, foi para você pregar ou para acompanhar o Mauro? Para você ir? Aí acho que foi para... Não me lembro, não sei se foi. Vai lá de novo. Então. Aí eu falei, Mauro, você não quer ser pastor, não? Dessa igreja? Ele falou, não quero ser pastor, não tem chamado para isso, não. Eu acho que o bicho quer que você seja, cara. O Mauro era bem mais antigo que eu na igreja. Lá, acho que tiveram vários convites para ele. Era responsável pela livraria e tal. Eu acho que o bicho quer, você não quer? Não, quero não, pastor. Quero não, senhor. Quero não, tal. Não tem chamado para isso, não. Aí quando eu voltei, aí teu pai falou assim, você sentiu alguma coisa? Eu saí de lá de manhã, Baricá, fui para Bom Sucesso, que é aqueles almoços lá, né? Sim, a gente tinha almoço. Aí teu pai estava lá ainda. Eu falei, senti sim, bicho. Senti algo no coração e senti que Deus, de algo assim. Aí ele falou, a viúva também gostou de você. A viúva gostou de você e tal. Aí eu falei, não vou ficar nessa angústia não, bicho. Daqui a pouco o senhor me chama de novo, vamos decidir isso logo. Se o senhor aceitar que eu vá para lá e não saia da minha empresa, não largue meu trabalho, porque geralmente os pastores de Nova Vida são sempre se você vai ser o pastor da igreja principal, né? Você precisa dedicar mais tempo lá. Aí ele falou, tá bom, lá tem um apartamento, né, que o pastor morava em cima da igreja, você pode ir usando lá e tal, você vai ficando. Ele é autor dessa frase. Ele é autor dessa frase. Você vai ficando. Vai ficando. Vai ficando. Eu falei, tá bom, bicho, então eu vou encarar essa aventura, né? Aquele meu jeito de nunca dizer não para Deus. E sempre também gostei de aventura, sair de carro, passear. Falei, eu não vou perder nada mesmo, não tem nada a perder. Eu vou para lá, vou ver o que vai dar. Aí eu comecei a ir trabalhando no Rio ainda, né, morando aqui, as crianças pequenas e tal. Ainda fiquei nessa angústia aí, foi uma angústia para mim, né? Esse primeiro ano eu tive uma crise de estresse, uma estafa tremenda. É mesmo? Aquela coisa eles falam aí do síndrome do pensamento acelerado, né? Sim. Aquela coisa, dá um nome. De ansiedade mesmo, né? Ansiedade, preocupação,
muita coisa, porque acumular as duas coisas ficou difícil para mim. Apesar de ser novo, né? Seu fim de semana mudou completamente. Completamente. Não tinha, o que teria que ser minha folga, né? O trabalho eu ia para lá e aquilo exigiu muito de mim. Tanto que eu falei com teu pai, deixa eu ter que tirar umas férias aí, porque eu fui no médico da empresa, estava almoçando, na hora do almoço, estava com um amigo meu, aí de repente eu vi a mesa começar a balançar assim, o chão também, era como se estivesse dando um terremoto ali. Foi uma crise. A cabeça começou a... E eu, às vezes, segunda-feira, para ficar acordado, eu saí de lá, às vezes, no verão, aquela rodovia, ela era mão dupla. Sim. E não tinha essa duplicação que tem hoje. Né? E o trânsito parava, rapaz. A gente levava 3, 4 horas para chegar aqui no Rio. Chegava bem tarde. E domingo, muitas segundas-feiras, as crianças não iam para a escola. Não aguentava. E nem a gente aguentava. Eu tinha que sair da cama e ir trabalhar, né? Então aquilo ali foi desgastando. Tomava um copão de café para ficar acordado às segundas-feiras no trabalho. E era uma luta, mas a gente é novo, não sente, né? Nunca teve problema nenhum de saúde. Mas aí quando eu tomei essa paulada, foi um susto, né? Aí eu tive que ir ao psiquiatra, tomar calmante para poder dormir, relaxar. Tirei um mês de férias na igreja, também lá na empresa. Aí o médico falou, você vai ter que decidir. Eu conversei com ele e ele falou, você é pastor, que eu falei que era pastor. Ele falou, eu sou médico de presídio. E eu vejo os pastores lá no presídio. É um trabalho difícil, porque você lida com muita gente, com muito tipo de pessoa. Então isso aí é que emocionalmente está te desgastando. Você vai ter que dar um descanso e tomar a decisão do que você quer da tua vida. Entendeu? Aí mas eu também não queria sair da empresa e perder meus 20 anos que eu tinha, né? Sim. De indenização. Se eu sempre pedisse para sair, eu ia sair sem direito a nada. Verdade. E eu fiquei orando a Deus, tomar a decisão, pensava muito nas crianças, né? Sim. No futuro deles. Porque na minha cabeça era assim, eu nunca imaginava que eles iam crescer e eles iam ser pastor. Eu botei na minha cabeça o seguinte, eu tenho que dar uma profissão para meus filhos. Porque foi uma decisão minha, né? E um dia eles podiam crescer e falar assim, pô, se não desse certo, se a vida piorasse, né? Pô, meu pai tinha uma vida legal aqui, tinha emprego, largou tudo pra gente ir lá para aquele fim do mundo. Na época era. E aí a gente agora ficou aí sem amparo, minha mãe aí. Então eu ficava preocupado com isso, né? Então aí eu fiquei orando a Deus, até que em 2001, para lá em 96, aí em 2001 saiu um plano de demissão incentivada na empresa. Olha só. Aí pegava cada ano trabalhado tinha um salário, e aí fundo de garantia, ainda ficou mais um ano de plano de saúde da empresa, depois que a gente saísse. Eles mantiveram? Mantiveram, fazia parte do plano, né? Sim, quem assinasse. Aí assim, a minha empresa, no meu setor ninguém era demitido, mas eu precisava muito de gente. Mas como veio uma ordem de Brasília, e quem assinasse o documento, podia... Tinha garantia. Estava saindo, podia entrar no plano, né? Aí eu conversei com a Carminha, ela topou também, resistiu um pouco ainda, porque é uma decisão difícil demais. Grande. 2 filhos pequenos. E a igreja ainda estava começando, né? Começando, a igreja pequena. E aí, mas aí eu sempre orando a Deus, pedindo também um sinal, porque diz que a gente pedir sinal é falta de fé, né? Minha fé, mas minha fé não era tão grande o suficiente para encarar isso. Só que quando saiu tudo que eu tinha pedido a Deus, aí Você enxergou como sinal. Era isso que eu sempre pedi, né? É isso mesmo. Então agora eu e Deus. Né? É isso aí. E vou embora, vou em frente. Eu vou largar o emprego e ficar só na igreja. Com certeza mudou um monte de coisa dentro de você. Muita coisa. E era assim, uma oportunidade realmente que Deus estava dando de crescimento que você não teria como ter se tivesse tendo que se desdobrar ali. Aí fomos para lá, né? Compramos aquele terreno lá. Naquele tempo a cidade era pequenininha, né? Hoje é outra história. Cresceu muito.
Mas a minha história com Maricá também é interessante, porque, não sei se tu lembra do senhor que era, acho que ele era ministro lá, ajudava também. Em Bom Sucesso? Seu Nelson, ele era moreno, magrinho. Então ele trabalhava na empresa comigo. Aí todo dia de manhã eu dava carona para ele, a gente saía do trabalho. A gente ia cedo, ele pegava ônibus ali em frente à igreja. Ele morava em Ramos, ia andando para a igreja. Aí, pô, Nelson, vamos comigo, eu vou de carro para o trabalho e te levo. Legal. Aí um dia ele falou assim, pô, Silvio, isso é muito legal comigo. Eu tenho uma casa em Maricá e quando você tirar férias, você me fala que eu vou te emprestar essa casa, pra você ficar lá. E você já estava lá? Não. Não, nessa época você nem estava. Não. Olha só. Aí você vê. Aí eu fui, aí ele me prestou a casa, eu passei lá uma semana. E nessa semana eu fui na igreja conhecer. Porque sempre que eu vou nas cidades eu gosto de conhecer. A Carminha nunca deixa, porque ela tá tirando férias, não quero saber de igreja. Mas eu concordo com ela. Aí nesse dia eu falei, pô, vou lá na igreja. Aí ela ficou na praça lá com as crianças. E eu fui lá conhecer a igreja, conheci o pastor. Ah, sim. Então você já conhecia um pouquinho lá. Aí eu me apresentei e falei, eu sou da igreja de Bom Sucesso, Bispo Juscelino. Bispo Juscelino, Dona Elza. Eu fui diácono com o bispo lá em Fonseca. E eu gosto muito dele e tal, legal. Meu amigo, manda um abraço para ele. E ele simpático, sabe? Fizemos uma roda, ele pediu para eu orar, eu orei com ele. Olha só. Rapaz, passaram uns 6 meses. Você vê, eu tirei férias em janeiro. Aí lá para julho, agosto, aí eu tô na igreja, teu pai falou, irmãos, a gente vai orar pela viúva, o pastor lá de Maricá faleceu, a gente vai orar pela igreja. Você lembrou? Aí eu tô no banco, falei, caramba, o pastor que eu conheci lá, aquela igrejinha morreu. Porque assim, né? Mas, aí lá pro final, passaram assim, uns 2, 3 meses que veio essa história de começar a ir lá. Chamar o Mauro para ir, eu fui e tal. Quer dizer, eu conheci a igreja lá antes de... No mesmo ano, né? No mesmo ano. Olha que interessante. E aí, teu pai, aquele mesmo ano, teu pai já me chamou para ser ordenado. Eu fui ordenado em janeiro do ano seguinte, sim. 96. Já para assumir lá. E já para assumir, já ficar lá direto. Então, essa é a minha história, né? E aí a gente comprou o terreno, porque a igreja era muito pequenininha, né? Pequenininha, uma capelinha. E aí o terreno era muito grande. Aí falaram assim, pô, vai com uma igrejinha pequenininha, a gente vai construir lá no terreno desse. Eu falei, então vamos aumentar isso aqui. Eu quebrei as paredes, fazendo puxadinho lá. Foi aumentando o espaço que você já tinha. O espaço que a gente Embora já tivesse um outro terreno maior. Só que o terreno era posse, então eu não queria fazer nada lá sem que tivesse legalizado. Sim, né? Demorou muito para... Demorou muito, verdade. Pronto. Mas vamos crer que foi na hora certa. Eu creio que sim, porque tanta coisa aconteceu. Muita coisa, né? A gente muda também, né? Vai amadurecendo, a igreja vai amadurecendo, meus filhos cresceram. Verdade. Ali em Maricá, você então está pastor há quantos anos? Estou desde 96. 96, quase 30 anos. Isso. Em breve vai fazer 30 anos aí. Sempre só pastor lá, né? Sempre só lá, verdade. E nesse tempo, nesses quase 30 anos aí, pastoreando lá, o que você percebeu que Deus foi fazendo em você, na igreja? Qual é a história do crescimento dessa igreja? Você falou agora de um crescimento de espaço, né? Territorial ali, e agora, assim, sem dar spoiler, né? O terreno já está liberado. E já está sendo feita construção em breve. Em breve, vamos crer que é em breve, uma igreja nova, muito bem localizada ali no centro da cidade, vai estar nascendo ali como mais uma expansão desse projeto, né? Mas de lá até hoje, quais foram os momentos assim que você acha que foram marcantes no seu ministério? Assim, você tem uma experiência que eu acho lindíssima de ter os seus 2 filhos como pastores, muito bem-sucedidos os 2, muito habilitados por Deus para fazer o que eles têm que fazer, né? Eu sou fã número 1 dos 2, né? Fernanda, especialmente, a gente gosta muito de ouvi-la pregando e ensinando, ela tem uma inspiração e uma capacidade de comunicação que eu acho sensacional. E o Júnior, que se tornou para mim uma pessoa muito, muito importante no meu ministério, na nossa visão e supervisão sobre
as nossas igrejas, ele me ajuda demais. Está bem pertinho, fico muito feliz que ele pôde vir para perto, né, nesse tempo agora, e tem feito um trabalho excelente ali em Piedade. E é muito legal, eu fico pensando, porque eu tenho 2 filhos também, é um casal, né, e sonhando junto, assim, eu não sei o que Deus tem para eles, seja o que for, estou feliz. Vamos continuar dizendo sim, né, para Deus. Isso. Mas eu acho muito legal a sua experiência nesse aspecto. Mas quantas coisas aconteceram ali que você acha que foram aquelas mais marcantes na sua história? Com certeza alguns desafios muito grandes. Sim, assim, começo a gente sem experiência, mas como eu tinha aquela coisa do meu trabalho e tal, aí nos primeiros 5 anos, né? Sim, ainda estava trabalhando. Bom, esse aspecto financeiro tinha uma segurança. Depois, aprender a viver pela fé, né? A gente, primeira noite que eu não estava mais trabalhando, que eu já tinha assinado a demissão, a gente foi morar lá perto da praia, que era a casa da Lúcia. Sim. Está com a casa até hoje. Mas eu fui para a praia, deitei no chão, olhei e falei, Deus, estou aqui, ó. Não sei o que fazer. Eu me sentia como se eu estivesse pulando de um avião, sem paraquedas, e Deus tendo que segurar, entendeu? Era essa a impressão que eu tinha. Mas comecei, né? Assim, tive que me adaptar àquela nova vida e me dedicando à igreja, porque também eu sentia muito, quando eu trabalhava, você não poder dar atenção à igreja é muito ruim. Um dia eu estava no trabalho, aí me liga uma família que a gente estava começando na igreja, dando assistência. Pô, fulano morreu, eu queria que o pastor estivesse aqui. Cara, aquilo me deu uma dor, que eu não podia sair do trabalho, tá lá, entendeu? Então, ficava me dando aquela angústia. E agora eu estava também com essa liberdade agora de poder ajudar a igreja, estar próximo, tá? Assim, muito motivado, né? E animado. Eu acho que o Júnior pegou isso da minha época, que eu era animado também. Tô animado. Tô animado. Verdade, e você estava mesmo. E aí, assim, como eu já tinha aqueles 5 primeiros anos, que já estava já preparando, o que eu aprendi é o seguinte, problemas na igreja a gente sempre tem, né? Você lidando com pessoas, você está todo dia aprendendo, né? Com cada um, com cada experiência. Quando o Júnior falou que ia ser pastor, eu não queria não, porque a gente... É igual teu pai, outro dia você falou, né? Filho, você está muito pesado. Está difícil, está pesado. Porque a gente sabe das dificuldades que é a gente lidar com pessoas. Tem pessoas difíceis, né? E pessoas muito difíceis. Mas aí a gente tem que reunir, formar grupos, formar ministérios. Mas uma coisa que me ajudou muito foi quando o Rick Warren veio com aquela visão, uma igreja com propósito, de ministérios, né, os 5 propósitos da igreja. Aquilo ali me abriu um leque os olhos, Me ajudou muito. Você estava lá então no Rio Centro também, no Rio 2001. Centro, peguei aquele material. Sim. E trouxe, gostei muito, né, do que ele estava falando. Comecei a aplicar, dando liberdade para as pessoas que tinham ideia de, pastor, sempre tem isso, né? Pastor, vamos fazer isso, fazer aquilo. E falei, então tá bom, vai fazer, vamos montar esse ministério, vamos fazer essa atividade, você mesmo vai fazer. E comecei a usar esse método, né, na igreja. Isso me ajudou muito. Aí começou o ministério de casais, família, adolescentes e tal. E a gente foi desenvolvendo, né? E a experiência maior, o pastor, com o tempo que eu tenho de igreja, numa igreja só, principalmente, você, por exemplo, você tem experiência hoje, de ver uma criança nascer, se apresentar no púlpito e ver essa menina casar e você fazer o casamento dela. Entendeu? É muito bom. Você acompanhar a vida, você vê o crescimento, então você participa da vida das pessoas, você vai acompanhando. Teve gente lá na igreja que me recebeu como filho, sabe? A gente era novo e
pessoas muito boas que acolheram a gente ali, experiências muito boas. E teve também a dificuldade de você sair, eu saí de Bom Sucesso, uma igreja bem organizada, teu pai sempre com essa visão de excelência, né? Uma igreja moderna, vamos dizer assim, para a época, que era tudo com luxo, um certo conforto, né? Tudo organizadinho. E vou para uma cidade interior, uma cultura totalmente diferente das pessoas, né? Ter que se adaptar àquilo tudo novo. E são desafios que a gente enfrenta, né? E no decorrer desses anos todos, você deve ter percebido a cultura mudando da igreja, né? Mudou, e a gente gosta de dizer, a gente, na nossa escola, a Escola Avança, a gente tem essa frase, né? Que na verdade nem é nossa, mas a gente utiliza ela, que a cultura, ela é um conjunto de decisões que o líder toma de criar alguns valores e também permitir alguns. Tudo que você cria, e ali você vai reafirmando, vai se tornando cultural para a igreja. E tudo que você tolera e permite também acaba fazendo parte. Então, a mudança que você deve ter visto em Maricá, porque eu sei que leva anos, porque aqui eu também estou há 20 anos, né? Você está quase 30 lá, demora, não tem como ser diferente, você não consegue acelerar esse processo, mas é fantástico como a cultura se ajusta, né? A visão que aquele líder tem. Então, o que você tinha recebido de Bom Sucesso, do bispo, que você entendia que era um caminho bom, acabou levando, acabou trazendo para lá, né? E fez com a sua impressão digital ali, mas a turma veio, né? E é fantástico. Porque, assim, é muito legal a gente estar debaixo de uma liderança e você trazer essas experiências também do... É lógico. Toda vez que eu estava vivendo uma situação com alguém, baixava uma tela assim, eu via o Bispo Juscelino, como é que ele fazia, como é que era isso, como é que tratava as pessoas. Sim. Teu pai era fantástico, cara, teu pai tem um dom tremendo, porque uma vez eu ficava observando ele, uma vez veio uma criança, não parece nada, mas isso é uma coisa séria, ele marcou que ele tinha uma brincadeira que ele fazia assim com o dedo, imitando um coelhinho. Aí a criança estava com a mãe, eu fiquei observando aquilo, né? Aí, eu posso brincar com ela? Perguntou para a mãe, eu posso brincar com ela? Pode. Aí ele foi lá e fez. Porque... Pegava um lenço, botava na mão e fazia um coelhinho muito bem feito. Aí, marca dele. Cara, eu fiquei olhando. Não, o fato dele perguntar à mãe. Me chamou a atenção, por que ele perguntou à mãe? Aí eu esqueci. Aí depois que eu fui ser pastor, comecei a entender essas coisas. Sim. Porque você lida com um monte de gente que é totalmente diferente. Às vezes você vai fazer uma brincadeira dessa, você pensa que está... E as pessoas se sentem meio ofendidas. Verdade. Uma das coisas que a gente percebe assim no ministério, você até mencionou um pouco mais cedo, é a questão de que no ministério o que a gente mais faz é lidar com gente. Isso. Então foram pessoas que ajudaram você, né? Salvaram você em algumas situações, resolveram problemas que você, graças a Deus, tinha elas para resolver, que tem coisa que a gente não consegue. Mas pessoas às vezes são problema também. Não, às vezes não apenas elas trazem problemas que a gente consegue ajudá-las a resolver, mas às vezes elas mesmas são problemáticas. Toda igreja tem, toda a empresa tem, toda organização tem, toda família tem, né? Pelos motivos que forem. E eu sei, na sua história, na minha, eu sei que não é diferente, né? Você teve vários episódios de ter que lidar com pessoas mais difíceis. Como é que isso foi para você nessa sua jornada? Primeiro que eu sei que, em geral, você tem histórias muito boas para contar, de vitória no final, de Deus ter abençoado, né? Mas como é que para você isso tudo passou? Ninguém passou pela igreja e deixou um prejuízo muito grande no ministério. Mas a gente sabe que se o inimigo puder, ele vai fazer isso. Vai fazer, né? Como é que você percebeu nesse tempo? Assim, já tive problemas seríssimos lá de escândalo, né? Liderança. E não é fácil, você tem que confiar em Deus. Verdade. Né? Tem que confiar em Deus em muitas situações. E eu sempre procurei entender a fraqueza das pessoas, né? Tem uma frase que eu vi uma vez, eu gravei. Eu gosto de gravar frases que tem muito ensinamento. Eu acho. Espere o melhor das pessoas, mas se prepare para o pior. Gostei. Forte, né?
Porque as pessoas são falhas, né? São frágeis, né? Cada um tem um momento da sua vida, às vezes está passando uma dificuldade, estão se aperfeiçoando, né? Mas não é fácil as decepções são grandes, as frustrações. É isso que faz o ministério se tornar bem desafiador para a gente, né? As traições, você vê isso na própria vida de Jesus, né? A liderança, Moisés, o irmão lá se voltando contra e tal, a irmã achando que tinha o mesmo poder que eles. Então, você lidar com isso. Mas o que sempre me ajudou foi aquela palavra de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas. Aquilo sempre ficou na minha cabeça. Eu sempre procurei olhar a igreja, os membros da igreja, não como pessoas comuns. Eu sempre vi como ovelhas de Jesus, né? No meio das ovelhas tem uns bodes que te dão uma chifrada, né? Sempre tem, né? Mas você também tem que estar preparado para isso, porque sempre que tinha um problema, né, a gente via que gente difícil de lidar e tal, mas eu sempre olhava as pessoas que eram bênçãos. Sempre que tinha aqueles que estavam dando problema, eu olhava, pô, mas tem uns caras aí que são anjos de Deus. Isso é uma chave espiritual, a gente precisa fazer isso, né? Lembrar que tem muita usava, gente boa também. Cara, e Deus me dava essa graça, essa sabedoria. Isso aí. Pô, fulano, cara, esse cara é um encrenca, cara, é um problema, mas, cara, olha o outro. Aquele cara lá é um anjo de Deus. É verdade, o cara tá sempre me abraçando, tá sempre feliz comigo, eu posso confiar nele. Olha aquela pessoa como é fiel, como contribui, nunca reclama, está sempre do meu lado. Eu sei que me defende, eu posso confiar. Isso aí. Então, sempre tem essas duas vertentes. E aí a tua capacidade de ver, porque a nossa tendência é acumular o que é negativo, o que é ruim. A gente olha para isso também. E o que é ruim, o pensamento ruim é coisa negativa. Mas, rapaz, se Deus te der uma maturidade com o tempo... Eu tive uma experiência um tempo atrás que a pessoa me chamou para almoçar na casa dela, aí fez aquele prato gostoso, bacalhau, que ela sabia que eu gosto de bacalhau. Aí no meio da conversa ela falou: pastor, sabe por que eu te chamei para almoçar aqui hoje? Eu achei que tivesse... Vamos chamar o pastor um dia para te pedir perdão. Olha. Aí eu me surpreendi, né? Então, a pessoa que já estava na igreja, quando eu cheguei, aqueles conflitos todos e tal, não gostou muito do meu jeito, cara. E sempre foi, assim, muito crítica. Mas nunca saiu. E aí eu sempre olhava isso também, cara, também, se você só tiver gente boa, que te elogia, que trata bem, e ela falava: não, eu sou sincera. Mas essas pessoas te ensinam a ser humilde, né? Te ajudam a ser humilde, você reconhecer que você não é perfeito, que nem tudo que você faz vai agradar todo mundo, né? Então é a maneira como você se autoavalia também, como você lida com você mesmo, né? Acho que o maior desafio nosso como pastor é isso, você ter um autoconhecimento, você procurar se julgar a si mesmo, né? As suas emoções, seus sentimentos. Cara, você está meio rebelde, a nossa tendência é ser desobediente, a ser rebelde. Todo mundo vive isso. Né? Você tem inveja, você tem ciúme também. E aí você lidar com essas coisas dentro de você. O fato de você ser pastor não te livra disso. Então você entender que assim como você sente, o outro também sente, e às vezes ele não tem a profundidade com Deus, a capacidade de se autoavaliar como você tem. E você tem essa empatia, se colocar no lugar dele, entendeu? E entender que é um ser humano, tem suas... A minha esposa, ela tem uma coisa que... Eu até falo para ela: você tinha que ser psicóloga, você nunca estudou psicologia. Mas tudo ela fala assim: tudo tem motivo. Por que está agindo assim? Por que está se comportando assim? Mas acho que Deus deu essa graça à esposa do pastor, né? Deu, É impressionante. Não precisa ter a formação, parece que a maneira de conseguir enxergar e observar as pessoas é fantástica. E ver, né? Olha, está agindo assim, às vezes tem um problema na família, um problema com os pais. E aí que a gente vai conhecer, realmente, às vezes, teve um problema de
abandono, teve um problema de rejeição e tal. E você conhecendo a intimidade da pessoa, você vai... Aquele livro, O Princípio da Honra, né? Cultura da Honra. Eles ensinam muito isso. Verdade. Né? E aí a gente vai amadurecendo nisso. Você vai se blindando contra a ofensa, contra as coisas as críticas, né? Verdade. Você bate no peito e fala, Deus, tá tranquilo, você ora, você tem mais paciência, você aprende a lidar e superar essas coisas. Então, quer dizer, aquilo ali foi uma lição muito grande, você lidar com o suicídio, já tive esse problema, as pessoas na igreja suicidaram, né? E se tratar e aquilo te machucar muito. É muito doloroso. Você se sentir impotente diante de uma situação de você queria ajudar e não conseguiu. E várias situações, né? Você lida com pessoas idosas, pessoas se sentem abandonadas, sozinhas, tem que confortar. Então, ao mesmo tempo, quando você leva a tua presença, você dá uma atenção, você ora, você dá um abraço, você sente que você foi um alívio, foi um bálsamo. Verdade. Foi um instrumento de Deus. Foi um instrumento de Deus. Isso te dá alegria quando se pode fazer alguém melhor, né? Se sentir melhor, ser mais feliz. Então, o ministério é isso, a gente vai aprendendo. E eu acho que, sabe, é uma coisa muito, muito desafiadora, mas enriquecedora. Verdade. Você aprender a lidar, você buscar, e tem que buscar em Deus também a graça, a sabedoria, para cuidar da igreja e cuidar da família, né? É verdade. Porque família, você tem que ser pastor da tua esposa, você tem que ser pastor dos teus filhos, agora dos meus netos. É verdade. Né? Que eu me preocupo com o futuro deles. Sim. E a influência que eu posso deixar para eles como avô. E assim, é muito legal. Mas eu sou feliz, né? Sou muito feliz. Sempre fui. É verdade. A igreja era pequenininha, eu era feliz com o que eu fazia lá. Estava sozinho. Fui para lá, eu que dirigia louvor, imagina, eu dirigia. Mas isso mesmo, de terno, eu dirigia louvor, não tinha baterista, não tinha músico. Mas tinha alguma experiência. Tinha experiência. Tinha bom sucesso na bagagem. E, rapaz, quando eu cheguei lá, tinha um menino que tocava teclado, mas ele chegou, pastor, eu posso tocar? Ele tinha um teclado, eu falei, pode tocar. Depois não tinha ninguém, tua mãe foi lá um dia, aí tua mãe tá no banco, aí sentou, vendo ele do lado, a gente não tinha nem lugar para botar teclado, ele botava no colo dele assim, tocando, tamanho, pastor, esse menino não toca nada, ele não sabe tocar não. Eu falei, mano, aceitando qualquer ajuda, só tem ele. Ele pediu pra tocar, só tem ele. Algum barulhinho que ele tá fazendo. Vê se tu contrata algum músico aí, dá um dinheiro pra ver se te ajuda aqui e tal. Não precisa nem ser da igreja, só pra te ajudar aqui. Mas, rapaz, dali apareceu a Denise. A Denise ficou com pena dele, começou a dar aula pra ele. Aí a Denise também começou a dar aula na igreja. Olha. Aí as pessoas começaram a aprender a música e tal. Daqui a pouco já tinha lá uma banda. Tem, uma banda maravilhosa. Hoje tem tanta gente lá tocando. Só brigando para entrar na escala. Com os pequenos começos, né, pastor? Pequenos começos. Olha, eu simplesmente adorei o que você falou agora sobre... E é uma das melhores dicas que uma liderança poderia absorver. Qualquer líder precisava ouvir isso. Né, de você ser muito cuidadoso em se autoavaliar. Em todos os aspectos, especialmente naqueles que ficam escondidos lá dentro, isso, né? Você se fazer algumas perguntas, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou assim? E realmente eu percebo que isso é uma chave para você vencer as batalhas que vieram no decorrer do que o ministério muitas vezes traz. E eu achei muito importante ouvir isso, falar isso, guardar aí o pessoal no coração sobre essa responsabilidade que a gente tem. A gente está quase que chegando no final, mas com base nessa questão de você olhar para dentro de você mesmo, como é que você enxerga esse momento no seu ministério? São muitos anos, eu não sei o que você tem olhando para frente, eu sei que você tem um desafio grande de uma obra muito grande, um espaço maior, mas você tem formado excelentes lideranças também, e você ainda tem o brilho nos olhos, né? Como você falou, estou feliz como eu estava lá atrás, quase 30 anos atrás. Como é que faz para permanecer com esse brilho nos olhos e o que você acredita que precisa acontecer daqui para frente, para você não perder o brilho, para sentir que você está cumprindo tudo que você tem que cumprir e até onde Deus quiser que você vá?
Hoje a gente tem uma igreja bem avivada, uma igreja muito motivada, né? Verdade. As pessoas estão envolvidas naquele sonho, aquele projeto, todo mundo sonha. E eu acho que a gente já falou isso, eu fico orando a Deus para não atrapalhar, né? Não quero ser um empecilho. Legal. Então, que eu puder ser um facilitador, né, para as pessoas também crescerem, se desenvolverem e que eles possam também desenvolver o dom de cada um, né? Sim. Eu me fico às vezes pensando até que ponto eu ainda posso ser útil, porque são 64 anos de idade, não é mais nenhum garoto, né? Tem lá a juventude, como eu posso ser útil, como Deus pode me usar, e eu me coloco à disposição de Deus. Hoje também eu tenho a experiência que eu não tinha quando eu comecei. Sim. Você até já respondeu mais cedo como é que você pode ser útil, né? Você viu algumas características numa pessoa mais experiente, que você usou o exemplo do meu pai, do bispo, e você viu algumas coisas que mexeram com você. Sim. Você vê que hoje você carrega essa e outras muitas qualidades e características que, se você conseguir intencionalmente ou até sem querer passar para as pessoas, vai estar cumprindo esse propósito. Vai ajudar eles também nessa missão, né? De poder ser também um instrumento e perseverar, né? Isso. Pegar, porque na nossa vida de pastor, não é só você cuidar da igreja, você tem que cuidar da tua família. Verdade. Teu pai é um exemplo, né? Uhum. Influência de família, de cuidar dos filhos, sempre fazendo melhor. E você te vê a vida de vocês. A tua mãe é influência para minha esposa, né? Sim, com certeza. Tudo ela fala, não, a dona Elza, a gente ouve isso. Ouço isso a vida toda, quase todo dia, não. Fala de igreja, não, a irmã Elza fazia assim, a irmã Elza era assim. A irmã Elza era assim. Então a gente ficou com aquela impressão, né? Verdade. Do espírito, de tudo que a gente via. Agora, na medida do possível, eu passar para outros também, né? Eles olharem. Tem jovens que ficam falando também. Verdade. Não, o pastor Silvio faz assim e tal. Eu já ouvi alguns, é verdade. E a gente deixar um legado para eles, né? Isso aí. E eu fico orando a Deus, Senhor, o que eu, agora, na minha idade, com a experiência que a gente tem, com o que a gente tem agora na mão, né? De material humano e de sonhos, de uma igreja maior, como eu posso ser útil para Deus, né? E com aquela coisa, nunca dizer não para Deus. É isso aí. Procurando cuidar da minha saúde, evitar comer certas coisas, fazer um exercício, porque isso é importante, né? E a gente vivendo aí, vou ver até onde Deus vai levar a gente. Amém. Silvio, muito obrigado. Assim, eu tenho certeza que esse podcast vai ficar marcado no coração de muita gente por causa dessa frase, né? Não dizer não para Deus. Aí, nunca dizer não. Nunca dizer não para Deus. Uma decisão de obediência, apesar de qualquer coisa. Esse é um dos grandes, é o grande segredo da vida e da vida cristã. Não é só ouvir e obedecer. As outras coisas vão ficar em segundo plano. Então, muito obrigado por nos lembrar disso, porque tem a ver com a vida pessoal, com a vida familiar, com a vida ministerial, com o futuro que Deus tem para a gente. Então, assim, valeu muito a pena. Esse bate-papo foi maravilhoso, com certeza, muito, muito marcante para muita gente que está assistindo a gente. E eu queria que a gente terminasse e deixasse um recado para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Nunca diga não para Deus. Olha aí que beleza. Melhor impossível. Melhor impossível, então, né? Se conseguir praticar isso... Cara, eu fico pensando o que seria da minha vida, cara, se Jesus não tivesse me alcançado. Verdade. O que seria? Né? Então, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Deus, cara. Exatamente. Incrédulo nesse mundo doido. Então, pô, é que a gente... É um mistério, né? É um mistério. Se a gente pudesse, tem pessoas que a gente ama que não tem essa experiência que a gente queria enfiar na cabeça das pessoas. Verdade. A graça que é, o amor que é, a paz, a alegria que é você ter Jesus na tua vida, ter o Espírito Santo, né? Verdade. Então, muda tudo. Muda tudo. Você que é crente e ainda não teve essa experiência mais profunda, né? Vai buscar isso em oração. Deus te ama, Deus quer te dar também, né? Essa graça, procurar ter esse coração aberto para as coisas de Deus. Amém. Porque não tem esperança para esse mundo, né? Se não for Jesus. Afastado da luz de Deus, cada vez
Você vê as coisas piorando, as famílias se desfazendo, tanto sofrimento, mas Deus pode mudar tudo isso. Isso aí. Né? Se existe uma solução, Cristo é a solução. Cristo é a solução. Não tem frase, outra. Não, vai piedade dessa frase. Ficou marcado. A gente passa lá na Suburban, tem lá, eu lembro. Outras igrejas nossas mantiveram também. Tem que ser uma marca para a gente eterna, né? Tem que ser. E é Jesus é a solução. Jesus. É a resposta para tudo que a gente precisa. É o remédio para esse mundo, né? É verdade. Deus já deu, cara. A gente buscar nele esse encontro, essa experiência verdadeira para viver Jesus. Né? Isso aí. Amém. Conversei hoje com meu querido pastor Silvio Duarte, pastor amigo nosso, né, de muitos anos. Hoje eu descobri algumas coisas que eu não sabia, né, lá do início da história. Fiquei muito feliz com o seu testemunho. E ele é pastor na Nova Vila de Maricá. Todo mundo é de Maricá, mandando um abraço. E Deus abençoe a sua vida, que, né, o que você ouviu aqui hoje fique impresso no seu coração. Deixa Deus decidir e quando Ele falar, né, apenas obedeça. Deixa o resultado com Ele. Pastor Silvio é um exemplo de alguém que deixou Deus resolver, né, as questões. Ele só foi, como, né, não atrapalhando, dizendo sim, cada oportunidade que tinha. E é isso aí, é o que Deus tem para a gente. Não precisa ser diferente. Simão, muito obrigado. Quero aproveitar e dizer que é muito bom servir a Deus com você. Amém. Né? A nossa igreja é fantástica. É verdade. Sabe? A gente tem um ambiente muito bom entre os pastores. E que Deus continue nos dando saúde, né? Graça para poder... O legado é muito bom, né? Aqueles que vieram antes, né? O Bispo Jocelino, você e a turma que veio, tem alimentado uma geração de pastores aí. Pastores filhos, né? Da Isso Nova aí, Vida, isso aí. se formaram aqui, cresceram aqui. É verdade. Somos filhos. Eu nunca me batizei na Nova Vida, né? E cresci aqui, meus filhos cresceram, então... Sou muito grato a Deus também por essa igreja. Por isso. Eu também sou, pastor. A gente está vivendo um tempo muito bom, né? Há uma alegria muito grande, uma amizade muito forte. E a gente não vai perder isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. A gente se encontra na próxima semana, nesse mesmo horário aqui, no nosso podcast Vida na Vida. Até lá. Beijo.